Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Ibovespa apresentou uma boa alta de 2,16%, superando a máxima aí dos últimos 3 pregões, que é algo positivo, e parando ali nos 47 mil, por volta de 47.650, uma região onde o Ibovespa aqui ficou parado um certo período, a gente já vem comentando, funcionou como suporte aqui funcionando como resistência, novamente batendo nesse patamar. Como o movimento começou agora, trouxe uma expectativa desse movimento continuar. Olhando pelo G60, já ficou com um movimento um pouco mais esticado para cima. Não significa dizer que que o Ibov não vai continuar esticando esse movimento. Caso seja um movimento principalmente de reversão, é a hora que esse movimento do intraday de gráfico 60 minutos vai esticar. Então, a superação aqui dos 47.815, principalmente o fechamento acima desse patamar, seria o principal nível, o principal sinal de confirmação de uma nova tendência de alta de curto prazo para o índice Bovespa. Olhando agora para PETR4, Petro no pregão de hoje apresentou alta de 2,63%. Para mim, isso aqui ainda está dentro de um movimento de baixa. Para ficar um pouco mais claro, isso aqui é um movimento de queda no G60, aqui estaria um dos primeiros níveis de resistência, um pouco mais importante, o último fundo que ela perdeu e depois voltou agora funcionando como resistência, já fez um movimento de alta, então não significa dizer que a ação vai parar e vai gerar aqui vai cair, ninguém sabe se vai fazer isso. O fato é que, tecnicamente falando, se a ação amanhã abre caindo e vem para fechar aqui abaixo dos 13,93 na primeira hora de pregão, seria uma formação de topo descendente a favor da perda de um suporte num ponto de resistência, enfim, trazendo a perspectiva desse movimento de baixo do gráfico diário persistir, dar continuidade ao movimento de queda. Então, para que a ação comece a apresentar um sinal mais forte de subida, seria importante ela primeiramente voltar a fechar acima de R$ 14,25 e melhor ainda se ela conseguir superar a máxima desse topo, essa resistência em 14,67, que anularia a tendência dela de baixa de curto prazo. Vale 5 no pregão de hoje abriu com gap de alta, foi lá fechar o gap em 29,72 a 29,76, zona de resistência, respeitou essa zona de resistência e terminou o pregão na mínima do dia, apesar da alta de 1%, terminou o pregão apresentando um candle de perda de força, abre com expectativa positiva, tenta sustentar essa expectativa positiva durante o dia, mas a pressão dos vendedores nesse nível de preço, que é onde está o gap, foi mais forte, fazendo com que o ativo gerasse praticamente, se a gente traçar um movimento daqui, uma formação de topo duplo. Então a Vale voltando para baixo do gap que ela abriu aqui no pregão de hoje, que seria suporte em 29,20 e outro em 29,02, reforça a chance dessa nova situação gráfica do ativo, que é uma tendência mais para uma tendência de baixa e de curto prazo, a favor da sua tendência de baixa de médio prazo e início de um movimento de baixa no gráfico semanal. BVMF3, alguns ativos aí de destaque. BVMF3 conseguiu gerar um forte dia de alta com 6% de valorização, rompimento desse topo aqui, o que já traz aí uma tendência nova de alta de curto prazo. Apesar de ter feito rompimento, essa estratégia de comprar, por exemplo, a superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, não é uma estratégia que costumo utilizar. A ação gerou essa formação forte aí para cima, em cima de um ponto de suporte, na faixa ali de R$ 9,50, um patamar que ela ficou um bom tempo ali parada, o que traz uma expectativa que essa ação venha buscar um patamar mais alto de preço, como ali em torno de R$ 10,50. Só que para fazer essa entrada, como eu disse, eu não executaria essa compra de rompimento, eu aguardaria alguma correção aqui pelo G60, tentando pegar ali um próximo movimento de subida no início desse próximo movimento de subida, ou seja, avaliar a correção para planejar a compra usando uma estratégia de correção. Pelo gráfico diário seria algo semelhante, aguardar os próximos pregões, caso ela não gere entrada pelo G60, e avaliar uma compra usando ali os 10 pila como suporte, região aí de R$10 como suporte. Itube 4 ameaçou ali sair
rompendo as suas resistências, ainda está numa resistência que eu vejo como importante ali no gráfico semanal. Essa região de 31,20, 31,50 é uma zona de resistência para esse ativo, mas gerou um candle hoje de alta de 1,58%. A superação da máxima de hoje reforça um pouco mais a chance de subida desse ativo. Para quem gosta de operar rompimento, seria uma alternativa até de entrada. A minha preferência em cima da YouTube 4 continua sendo a mesma que eu já comentei em outras análises, que é de aguardar aqui a saída dessa indefinição de curto prazo e o uso dessa região de 31,50 a 31,20 como suporte, avaliando a queda para buscar uma compra logo, tentando pegar um próximo movimento para cima. Cruz 3 no pregão de hoje também boa alta de 4,97%. O ativo superou ali os R$ 20,69 por 1 centavo. Com isso, anula a sua tendência de baixa de curto prazo, depois de um longo movimento de baixa no gráfico semanal, o que é algo bom para essa ação. Assim como eu falei da BVMF3, para uma compra, rompimento eu não compraria, mas ficaria de olho num gráfico de 60 minutos, uma correção me chamaria um pouco mais atenção para compra pelo G60 na Cruz 3. Então eu avaliaria essa queda para uma possível entrada, ou mesmo que ela suba mais, eu continuaria aguardando algum movimento corretivo, seja no tempo ou no preço. Aqui pelo gráfico diário, o mais interessante seria acontecer entradas acima dessa região aqui de R$ 20,50. Seria essa região funcionando agora como suporte. MRFG3 teve um pregão também muito bom, com alta de 7,61%, revertendo sua tendência de baixa para uma tendência de alta, gerando um pivô de alta aqui no pregão de hoje e parando ali na resistência dos R$ 4,12. Patamar que já foi anteriormente aqui uma resistência e passou a funcionar mais como uma região de suporte, voltou a funcionar como resistência e agora está ali novamente funcionando aí como resistência. Assim como os demais ativos, a compra de superação de 4,12 não é o que mais me interessaria, mas sim aguardar alguma correção pelo G60 para buscar a entrada. Então esses ativos que geraram um pregão mais forte para cima e iniciaram um movimento de subida, é o que me chama mais atenção para olhar um G60, aguardar aí pelo menos uns 4 a 5 candles de correção para buscar essa entrada de curtíssimo prazo nesses papéis. Agora falando de um papel que subiu já bastante, já teve um bom movimento de subida, já está aí no seu sexto, com o pregão de hoje é o sexto pregão consecutivo de subida, a RADL3 alta hoje de 2,08%. Só que é um ativo que vem de uma tendência de baixo e médio prazo, que está mais para uma reversão de tendência. Esse movimento pode ainda ser um pouco mais forte. Arriscando um pouco mais, se expondo um pouco mais ao risco e tentando buscar, logicamente, já que vai se expor ao risco, tentando buscar um stop mais curto para a posição, eu estaria um pouco mais interessado em venda de RADL3, tentando pegar um movimento contrário a toda essa subida aqui do papel e essa chegada numa região ali de resistência em torno de, seja que essa região de 16,50, que ela hoje fechou acima, até uma região em torno de R$ 16,80. Então, é um papel que para o próximo pregão ficaria atento para uma possível sinalização aí contrária a essa subida para pensar em alguma venda. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.